Fazer uso da palavra de Deus, palavra esta fiel e digna de muitíssima aceitação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, ao qual nos externou o convite, pastor Márcio Sena. A minha oração é que Deus continue com a sua mão estendida sobre a vida dele, sobre o seu lar e confirmando o espaço dele nesse lugar. Trago um abraço do meu pastor local, pastor Álvaro Barbosa, da Assembleia de Deus, Ministério Paripe. Quero louvar a Deus também pela vida da minha amada esposa Juscelia Lopes e meu filho Elbert Daniel. Louvar a Deus pela vida de toda esta amada igreja. Deus abençoe a vida do vice-pastor deste lugar, pastor Everaldo. Estamos em amigos, em meio a famílias. Deus abençoe também o pastor Sérgio, presbítero Sérgio. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19, versículo de número 10. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do seu versículo de número 10. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Pode ser melhor, pode ser melhor. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Maravilha. Leiamos para ganhar tempo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Levanta o dedo de servo, de profeta ou de profetisa, aponta para seu vizinho da esquerda ou para a direita, diga para ela, diga para ele: a cruz esvaziou, Jesus está vivo. De novo, a cruz esvaziou, Jesus está vivo. Você crê? Uma mão levantada é pouca, levanta as duas e dá um glória a Deus. Querido santo de Deus, podeis assentar. O texto ora lido, Evangelho de Lucas, apresenta Jesus como Filho do Homem, o homem perfeito. Lucas é conhecido como médico amado. Há duas versões sobre a sua nacionalidade. A primeira admite que ele era um dos judeus da dispersão. A outra afirma ter sido ele um gentil, pois não aparece na lista dos circuncidados, apresentada por Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10 e 11. Somente no versículo 14, o seu nome é mencionado. A ideia mais acertada aqui é a segunda versão. Lucas não foi apóstolo nem discípulo de Jesus, mas um médico amado. Conheceu o mestre através daqueles que transmitiram os fatos e os ensinos de Jesus. O próprio Lucas escreveu o evangelho que tem o seu nome, possivelmente, entre os anos 60 a 63 depois de Cristo. Divide-se o livro de Lucas em três seções. Primeira, início do ministério público. Segunda, jornada para Jerusalém. Terceira, últimos dias e ressurreição. O texto ora lido, Lucas capítulo 19, versículo de número 10, diz a Bíblia: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o tema desta minha ministração é: a cruz esvaziou, Jesus está vivo. O primeiro ato que eu quero falar nesta noite é o ato da salvação.
João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta expressão de tal maneira, ou seja, não há como mensurar o grandioso amor de Deus, como também não há como mensurar esta tão grande salvação. A salvação humana só foi possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável. Esta frase fala da intensidade do amor de Deus para com toda a humanidade. O amor fraternal falha, o amor conjugal falha, o amor paternal falha, o amor paternal falha, o amor maternal falha, todas as demais formas de amor falha. Porém, o único amor que não falha é um amor ágape. Esse amor jamais acaba. Esse amor é genuíno e verdadeiro. Perceba que tanto que o amor materno falha, que Isaías escreve. Isaías, seu nome significa o Senhor salva. O Senhor é a minha salvação. Isaías, no seu capítulo 49, versículo 15, ele disse: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não compadeça do seu filho no ventre, mas ainda que ela se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E salmista Davi escreve no Salmo 27, verso de número 10, dizendo: porque quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. O amor paternal falha, o amor de mãe falha, o amor de irmão falha, todas as demais formas de amor falha. Porém, o único amor que nunca vai falhar na sua vida é o amor de Deus. Esse amor não falha. Querido santo de Deus, prestai bem atenção. Em João capítulo 15, versículo de número 12, Jesus chama seus discípulos e diz: independente da denominação, independente que seja pobre e rico, em João capítulo 15, versículo de número 12, Jesus diz a seu discípulo: o meu mandamento é este, que vos ame uns aos outros, assim como eu vos amei. E primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 4, versículo de número 8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 4, versículo de número 11, está escrito assim: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Querido santo de Deus, eu fico impactado quando Paulo escreve a epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo de número 8, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E Paulo expressando a grandeza desse amor, Paulo falando da excelência desse amor, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, pega essa palavra: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que time. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda
a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pega, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre no ágape, é tolerante. Eu vou entregar o que está preso na minha garganta. Tudo sofre, tudo crê, sempre confia na pessoa, tudo espera, não é desesperador, tudo suporta, é longânimo. Então eu percebo que isso aqui não é meritocracia, não é pela carteira de pastor, isso é amor. Não é porque você canta bem, tem uma boa dicção, tem uma voz bonita, isso é amor. Caioceia, surra, pancalabaia. Não é porque tu ensina bem, não é porque você prega bem, minha santa, não é pela quantidade de anos que tu tem na igreja, isso é amor. Ai, diga, Deus me ama. Não pode melhorar. Por favor, meu pastor Everaldo, segura esse paletó aqui. Diga, Deus me ama. Eu estou aqui porque Deus me ama. Estou sentindo graça. Ai, a calaia séria. Eu estou aqui porque Deus me ama. Ninguém merecia estar aqui. É amor de Deus. Ai, eu faço parte da convenção. Deus te ama. Ai, eu andei, eu sei. A sura bandaraia. Deus me ama. O primeiro ato da salvação, diga, o amor de Deus. O segundo ato, preste bem atenção, que eu quero vos falar nesta noite, é expiação. Sem expiação, presbítero Josias, meu amigo, não existiria salvação. Existe basicamente dois tipos de salvação: a salvação comum e a salvação eterna. A salvação comum é quando somos salvos de um perigo qualquer, ou salvos de um acidente, ou de um assalto, ou de outra adversidade. Já a salvação eterna é quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e perseveramos nesta salvação até o fim, para obtermos a vida eterna. Ó, para mim aqui, a expiação no Velho Testamentário, na Antiga Aliança, ela acontecia por meio de sacrifício de carneiro, novilho ou bode. Era apenas a sombra da expiação que Jesus Cristo realizaria em prol à humanidade por meio da sua morte. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão. Vou repetir de novo: sem derramamento de sangue, para ver se você pega, não existiria remissão. Em João capítulo 1 versículo 29, olha o que João disse. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o texto diz eis o Cordeiro de Deus, está apontando aqui para a mortificária de Cristo. O que é vicária? Pregador em favor de outras pessoas, substitutiva em lugar de miseráveis pecadores. Mas João continua dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Ó, quem vai pegar? Quem tira o pecado do mundo. Sabe o que o texto está dizendo? Quem perdoa é Ele, quem salva é Ele, quem habilita é Ele, quem
me usa é Ele, quem me unge é Ele, quem chama é Ele, quem sara é Ele, quem capacita é Ele, quem dá dor é Ele, quem levanta e ninguém abate é Ele, quem opera é Ele. Caia sé, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembro do que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, versículo de número 18, ele disse assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, Paulo disse assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto o que está no céu, tanto a que está na terra. Perceba que a reconciliação se dá quando dois inimigos fazem a pazes. O pecado tornou o homem inimigo de Deus, porém quando esse homem se converte, aceita Jesus Cristo, imediatamente esta paz é estabelecida e agora o homem se reconcilia com Deus. Paulo está dizendo: o que havendo por ele feito a paz. Perceba que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz dos Calvários nos reconciliou com Deus. Deus agora está reconciliando o céu com a terra. Deus agora está reconciliando a terra com o céu. Lembro do que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Esta cédula que Paulo se refere seria o escrito de dívida que vinha acompanhado de um homem guardar a lei, que vinha acompanhado de cláusulas penais contra aquele que não cumprisse com a obrigação imposta. Porém, a nossa dívida com Deus era impagável, mas Cristo cancelou. Oh glória! Vou repetir mais uma vez: Cristo cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, e o pagamento foi feito. Sai através do seu sangue derramado na cruz. Lembro do que Paulo disse em 1 Coríntios 6, versículo 20: porque foste comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais eu vou falar, os quais pertencem minha santa. Quando você se vestir, se vista para glorificar a Deus. O teu falar seja para glorificar a Deus. As tuas ações seja para glorificar a Deus. Quando estiver lá na internet sozinho assistindo o site, glorifique a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, os quais pertence a quem? Pertence a quem? A Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Da maldição da onde? Da lei. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão seja chegada aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé eu receba a promessa do Espírito. Para os judeus, que morresse em uma cruz era maldito. Para os judeus, a cruz
era derrota e destruição para o crucificado. A cruz é símbolo de vergonha. A cruz é símbolo de sofrimento. Alguém vai pegar? A cruz é símbolo de dor. Mas Deus transformou a maldição da cruz em bênção. Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Deus transformou, receba agora a derrota da cruz em vitória. Jesus está vivo. Aí o escritor de Hebreus capítulo 12 versículo 12, ele diz assim: olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto. Estava o que proposto? Suportou a afronta e assentou-se à destra do trono de quem? De Deus. Quer pregar? Olhe para Jesus. Quer evangelizar? Olhe para Jesus. Quer avançar? Olhe para Jesus. Quer prosseguir? Olhe para Jesus. Quer ofertar? Olhe para Jesus. Quer dizimar? Olhe para Jesus. Olhando para Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de quem? De Deus. Ó, quem vai pegar? João capítulo 19, no seu versículo 17 diz o texto que levando ele as costas, ele quem? Jesus. J de justo, é de excelente, S de santo, U de único e S de salvador. Levando ele as costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. Calvário, que no hebraico se chama Gólgota. Pera aí, Calvário aqui significa monte de redenção. Jesus está onde agora? No monte de redenção. Redenção significa salvação. Redimir significa libertar. Remir significa resgatar. Então na cruz do Calvário, Jesus nos deu salvação. Pega! Na cruz do Calvário, Jesus nos concedeu remissão. O que é remissão, Elbert Lopes? Remissão é perdoar e conceder perdão. Pega! Romanos 8, primeiro, segura. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo uma carne, mas andando debaixo da orientação do Espírito, recebendo do Espírito, tendo comunhão com o Espírito, sendo capacitado pelo Espírito, andando em Espírito. Aí Jesus dá o brado. João capítulo 19, versículo de número 30. E quando Jesus tomou vinagre, que ama a Bíblia? Que ama a Bíblia, diga eu amo a Bíblia. João capítulo 19, versículo 30 diz o texto: e quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Espera aí, essa palavra consumado, quando Jesus diz na cruz do Calvário, no Gólgota, está consumado, ele está dizendo: está cumprida a minha missão como Salvador da humanidade. Porque o que eu vim fazer ao mundo, eu fiz o quê? Buscar salvar o que se havia perdido. O terceiro ato da salvação, repita comigo em alto e bom som, diga a graça. Diga a graça. Diga a graça. A graça é favor imerecido. Ninguém merecia e não tinha como merecê-la. A graça também não é licença para pecar. Vou repetir mais uma vez. A graça também não é licença para pecar, como muito infelizmente faz e pensa. Olha para mim aqui. A graça exclui
qualquer mérito humano. Paulo disse assim em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, já que eu recebi de graça. Porque quando eu não dou testemunho da graça, é bagunça menos graça. Graça é quando eu dou testemunho da graça. Prove, eu vou provar. Atos 20, versículo 24. Olha o que Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Para quê, Paulo? Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aí Tito 2 diz assim, 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí Paulo disse em Romanos 3, versículo de número 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. Você tem motivo para agradecer a Deus. Nós temos motivo para agradecer a Deus. Justificados pela graça. Querido, o texto que eu li, Lucas 19, versículo de número 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Espera aí, Jesus veio buscar e salvar aqueles que não são dignos de serem salvos. Vou repetir para ver se você pega. Jesus veio buscar aqueles que não são merecedores, como eu e você, de serem salvos. Lucas 19, 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, perceba que ele apresenta Jesus aqui como um homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Espera aí, Jesus no seu ministério terreno, ele era 100% homem e 100% Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 47, Paulo disse assim: o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é o Senhor do céu. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o texto: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu narizes um fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Espera aí, o primeiro homem da terra aqui então é Adão. O segundo homem, que é o Senhor do céu, Jesus, é o Senhor do céu. Perceba que Jesus no seu ministério terreno, ele é 100% homem e 100% Deus. Prove, eu vou provar. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, Paulo disse assim: porque nele habitava corporalmente, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. Olha para mim, a palavra plenitude é oriunda da palavra grega pleroma. Isso fala de totalidade. Então, a palavra plenitude deriva também de pleno. O que é pleno? Algo completo, inteiro. Então, Jesus é completamente Deus. Alguém pegou? Jesus Cristo é inteiramente Deus. Jesus Cristo é plenamente Deus. Espera aí, mas o texto diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus capítulo 8, versículo 27, está escrito assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Espera aí, tem 12 homens, tem 12 discípulos admirando somente o homem. Que homem é esse? Porque ele fala diferente, ele prega diferente, ensina diferente. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Diga, tem 12 discípulos dizendo: que homem é esse?
Eu estou com ele, mas não sei quem é ele. Eu almoço com ele, mas não sei quem é ele. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? 12 discípulos. O primeiro, Simão, sobrenome Pedro Ceifa. O segundo, André. Terceiro, Tiago Maior, sobrenome Boanerges. Quarto, João Amado. Quinto, Tiago Menor, o escritor das epístolas. Sexto, Judas, sobrenome Tadeu Lebeu. Sétimo, Filipe. Oitavo, Bartolomeu, sobrenome Natanael. Nono, Mateus, sobrenome Levi. Décimo, Tomé, sobrenome de Dino. 11º, Simão, cananeu de Zelote. 12º, Judas, até Judas Iscariote. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Diga: esse homem é Deus. É Deus. É Deus. Só Deus pode falar com o vento e o vento obedecer. Esse homem é Deus. Aí Paulo revela quem ele é em Filipenses capítulo 2 versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é Deus. E esse homem que veio buscar é Deus, 100% homem, mas ele era Deus. Pera aí. Então Jesus veio buscar como? Jesus veio buscar como? Homem. Pera aí. Então Jesus como homem teve fome, mas como Deus. João capítulo 6 versículo de número 49. Eu sou o pão da vida. Jesus como homem se cansou, mas como Deus. Mateus capítulo 11 versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pera aí. Jesus como homem teve sede, mas como Deus. João capítulo 4 versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água. Está entendendo aí o mistério? Se fará nele um decalabaçai, uma fonte de água, e a jorrará para a vida eterna. Jesus como homem ele dormia, mas como Deus. Salmo 121 verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Jesus como homem ele chorou, mas como Deus. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Pega essa palavra. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Jesus como homem precisou de uma moeda tirada da boca de um peixe para pagar uma dívida de imposto, mas como Deus. Ageu, seu nome significa festa. Ageu 2:8 está escrito assim: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Pera aí. Jesus como homem, o texto diz que ele se assentou no banco dos céus injustamente para ser julgado por Pilatos e Herodes, mas como Deus. 2 Timóteo capítulo 4 versículo de número 1. Conjuro depois diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Pera aí. Jesus como homem ele morreu, mas como Deus. João disse assim na ilha de Pátimo:
Glória a Jesus. Capítulo de Apocalipse, versículo de número 17. E eu, quando vi, João, eu vi. Eu estou escrevendo o que eu vi. Ai. Eu estou falando do que eu vi. Eu, quando vi, caí sobre seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. O que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho mais as chaves da morte e do inferno. Pega, a cruz esvaziou, Jesus está vivo. Porque ele vive, posso crer numa manhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha chamada, tua história está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pera aí, irmão, pera aí. Olha para mim aqui, já vou concluir. A cruz esvaziou. Jesus está vivo. Pera aí. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara tanto no corpo, na alma. Está vivo. Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira, está vivo. Jeová Makadesh, que significa eu sou o Senhor que santifica, está vivo. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz, está vivo. Jeová Elohim, que significa que eu sou o seu Deus, está vivo. Jeová Roim, o Jeová Rooi, que significa o Senhor é nosso pastor, está vivo. Jeová Tissidikenum, o Senhor é nossa justiça, Ele está vivo. Jeová Chamar, o Senhor está ali, está cá, está vivo. Jeová Sabaote, eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou vivo. O El Elior, eu sou o Deus Altíssimo, eu estou vivo. O El Oroi, eu sou o Deus que vê tudo, eu estou vivo. O El Olá, eu sou o Deus eterno, eu estou vivo. O El Gibor, eu sou Deus todo poderoso, eu estou vivo. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Quem te chamou manda, quem te chamou governa, quem te chamou opera. E operando Deus nessa noite de adoração, ninguém impedirá. Ele vive. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar.